Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. O DNA do Flamengo é a raça, a disposição, a vontade. Isso é inegociável. Não se pode admitir o que está acontecendo com jogadores descompromissados com o DNA do clube. E nós vamos cobrar, iremos cobrar. O apoio nunca faltou. Não há motivos para poder acontecer o que vem acontecendo. Nós temos certeza que iremos dar a volta por cima, mas com cobranças, porque parece que com o Flamengo só assim funciona. O Flamengo emite nota oficial e coloca como absurdo o erro do VAR. O Flamengo coloca, inclusive, que o erro o árbitro de campo ele acabou errando por influência do VAR, do árbitro do VAR. Nós vamos ler a nota para vocês aqui na íntegra. E eu vou pedir a vocês para que deixem o like. Gente, quando a gente faz um vídeo polêmico e um vídeo onde nós vamos colocar o dedo na ferida, inclusive eu vou dar minha opinião aqui, até mesmo sobre a continuidade ou não do Felipe Luiz no cargo de técnico após o término da temporada, é importante que mais e mais pessoas assistam. E isso só vai acontecer se você deixar o like. Então, dá esse apoio, não custa na gente, de graça, não paga nada. É só deixar o like para que ajude, né, no nosso conteúdo. Posso contar com você? Dá essa moral aí pra gente. A gente continuar firme e forte aqui em defesa do Flamengo, em defesa de você, utilizando esse microfone aqui como sendo a sua voz, porque é isso que a gente faz sempre, é esse sempre o nosso objetivo. Nós vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza, que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Bom, curada a ressaca de uma partida lamentável do Flamengo, uma partida para se esquecer, né, que a gente fala, é inegociável. O DNA do clube é a raça, é a disposição, e você não pode nunca negociar isso. Você não pode olhar do outro lado um adversário querendo muito mais do que o Flamengo, e isso aconteceu de forma muito clara. Foi um negócio assim clamoroso. O Flamengo emitiu uma nota oficial, uma nota onde detona literalmente a arbitragem, principalmente o VAR. Coloquei o óculos aqui que eu vou ler para vocês. O Flamengo manifesta indignação com mais um erro absurdo e grave do VAR, sobre responsabilidade do senhor Wagner Hillway. Vamos gravando esses nomes, porque é importante, tá? Vocês vão perceber por quê. No clássico, e aí, claro, esse erro foi no clássico contra o Fluminense. O lance envolvendo Bruno Henrique e Thiago Silva, ignorado pelo árbitro de vídeo, configura quebra evidente do protocolo e foi notícia no Brasil e no exterior, arranhando mais uma vez a imagem do futebol brasileiro. Vejam bem, foi notícia no exterior. O negócio foi tão vergonhoso que virou notícia no exterior e arranhou, né? Arranha, sim, o futebol brasileiro. E aí o Flamengo complementa a nota. Não é a primeira vez que erros como esses acontecem contra o Flamengo. Quando o senhor Wagner Hillway está na cabine, o que agrava ainda mais a situação. Os áudios divulgados pela CBF deixam claro que David Oliveira Lacerda, árbitro de campo, que conduziu bem a partida, foi prejudicado pelo seu colega. O Flamengo reconhece os esforços recentes da CBF para elevar a qualidade da arbitragem brasileira e acredita que, com alguns ajustes, os resultados serão cada vez mais visíveis. Então é o seguinte, o senhor Wagner Hillway não é réu primário em prejudicar o Flamengo, porque hoje, meu amigo, quem apita o jogo é o cara do VAR. E ele fica escondidinho lá. E a gente tem que lembrar o nome dele sempre. Senhor Wagner Hillway prejudicou o Flamengo
ele induziu o árbitro ao erro. Se bem que o Flamengo foi até muito político nessa nota, porque não precisa induzir o árbitro ao erro. O lance foi nos cornos dele. Ele estava a meio metro do lance. Não tem como você não marcar um pênalti daquele, claríssimo, clamoroso, dentro de campo. Não tem como. O Flamengo foi absurdamente prejudicado pela arbitragem mais uma vez. Só que uma coisa anda do lado da outra. Uma coisa são os prejuízos pela arbitragem que o Flamengo vem sofrendo o campeonato todo. Outra é a falta de vontade desse elenco que chega, às vezes, em determinados jogos, a dar nojo. O que o Saul está jogando, Samuel Lino, jogadores que acabaram de chegar. Eu poderia incluir o Royal. O Royal é muito ruim, a gente sabe disso, mas eu estou me referindo ao DNA do Flamengo. Não falta raça Royal, talvez. Falta qualidade mesmo, ele é ruim. Agora, Saul, Samuel Lino e outros. Cara, o que esses caras estão fazendo com o Flamengo, jogando de maneira extremamente parecendo ser uma pré-temporada ou completamente descompromissados com o DNA do clube. Alguém precisa dar uma sacudida nesses caras. Quando eu falo sacudida, é algum elemento da própria diretoria chegar e mostrar para eles o que é o Flamengo. Porque, nitidamente, eles não sabem o que é o Flamengo. Eles não conhecem o DNA do clube. E se não houver alguém para fazer isso, a coisa pode ir para o buraco. O Flamengo precisa urgentemente levar na delegação que vai a Lima um Diego Ribas, por exemplo, que ele, além dele ser um líder nato, ele tem o dom da palavra. Ele anda dando palestras por aí, ele sabe envolver o público com as palavras e sabe mais do que ninguém o que é Flamengo. É claro que tem jogadores, ex-jogadores, né, que tem muito mais identificação até mesmo e tem o DNA do Flamengo, como Zico e outros que poderiam fazer esse papel, mas eu digo Diego porque ele fez parte da geração vitoriosa do Flamengo recente e ele é bom nisso. Ele sabe motivar. A gente sabe de situações de bastidores do Flamengo naquele título de 2019 que ele chegou sacudindo o vestiário do Flamengo no intervalo do jogo. Quando ele entra em campo, ele sacode o Felipe Luiz, que, aliás, amarelou naquele jogo contra o River Plate. Amarelou, sentiu o peso do jogo. Um jogador experiente. Sabe por que sentiu? Porque está acostumado a jogar em time que não disputa nada. Um Atlético de Madrid é time que entra no campeonato para brigar para ser terceiro, que não está acostumado a brigar para ser campeão. Então, o próprio Felipe Luiz sentiu as duas finais de Libertadores. Então, o Flamengo clama urgentemente por alguém vitorioso, alguém que saiba o DNA do clube para poder colar nesse elenco, palestrar para esse elenco de forma urgente e dar uma sacudida nesses caras mostrando o que é o DNA do Flamengo. Não é possível que o Flamengo possa repetir tantas vezes. Se fosse só nesse jogo contra o Fluminense, a gente até fala, não, foi um jogo fora da curva, fugiu. Não é, gente. A torcida mesmo costuma dizer que o Flamengo escolhe jogos para jogar. Não é possível isso, um time disputando o título e você vai jogar contra um outro time que não disputa nada praticamente e o adversário ter muito mais vontade que você. Foi assim contra o Sport no primeiro tempo, foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o São Paulo. E aí? Vai ser assim até quando?
É por isso que eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu sou contrário, inclusive, ao Aeroflá. O Aeroflá, para mim, ele é maravilhoso. Sabe por quê? Primeiro que eu adoro o Aeroflá. Estive em todos. Porque eu vou transmitir, vou estar lá, vou ganhar milhões de seguidores. E você não vai ver nenhum youtuber falando isso, ser contrário ao Aeroflá. Só que qual o benefício que o Flamengo vai ter do Aeroflá? Qual? Muito pelo contrário, vai desgastar mais ainda o elenco. Ao invés de ir direto para Lima, de Belo Horizonte, e ganhar tempo para treinar a equipe, que é o que está precisando, vai voltar para o Rio de Janeiro, mais uma viagem, para depois o Aeroflá, o trajeto é longo até o aeroporto, mais uma viagem, né? Ao invés, o Palmeiras vai direto, vai estar treinando, focado na final, e o Flamengo fazendo festa. Não, sinceramente, nesse momento que o Flamengo está desgastado, definhando fisicamente, eu acho que não muda nada. Não é de apoio que esses caras precisam. Eles precisam de cobrança. Apoio, o Flamengo deu, a torcida deu o ano inteiro. Foi o ano inteiro colocando 70 mil pessoas no Maracanã, esgotando todos os ingressos como visitante. E nós vimos o Flamengo bem em alguns jogos e muito mal em outros. Então não é falta de apoio. Desculpa. Eu poderia me beneficiar disso, dizendo, não, Aeroflá, maravilhoso, vamos lá, é apoio e tal, porque eu vou ganhar com isso. Só que para mim sempre é o Flamengo em primeiro lugar. É por isso que eu digo que você que está aí me assistindo me dá credibilidade, sabe que nós temos, porque a gente sim coloca o Flamengo em primeiro lugar. Não estou criticando ninguém, não. Cada um com o seu cada um. Agora que o Flamengo precisa muito mais de treinar, de estar em Lima logo, urgentemente trabalhar, treinar, ao invés de voltar para o Rio só para poder fazer festa, meu amigo, não tenho dúvida. O planejamento do Palmeiras está sendo muito mais profissional do que o do Flamengo. E eu espero, sinceramente, que o Flamengo reveja isso e deixe para fazer festa na volta. Que se monte um tremendo de um Aeroflá de comemoração do título da Libertadores. Que aí eu nem me importo mais com o brasileiro se o Flamengo ganhar a Libertadores. Que esse Aeroflá seja na volta. Deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Vamos com tudo. Se Deus quiser, nós vamos ganhar os 2 campeonatos, mas precisamos cobrar. E poucos têm coragem de cobrar.